Como os fósforos foram inventados? Imagina viver em um mundo sem fósforos. Parece besteira, mas pense comigo. Nada de riscar um palito e acender uma vela num apagão. Nada de acender a churrasqueira em segundos. Nada de acender o fogão com um simples estalo. Hoje parece natural, mas durante séculos, o simples ato de produzir fogo foi uma luta diária, perigosa e trabalhosa. Para muita gente, o fósforo é apenas um objeto banal. Mas por trás desse palitinho existe uma história de erros, acidentes, doenças, revoltas sociais e até revoluções científicas. E é essa jornada que você vai conhecer agora, do primeiro fósforo improvisado na China antiga até os modelos seguros que usamos hoje. A história começa muito antes da palavra fósforo existir. Desde os tempos pré-históricos, o fogo era obtido apenas pela fricção de pedras, pedaços de madeira ou pelo uso de faíscas produzidas por metais. Isso exigia tempo, paciência e, claro, muita habilidade. Era um processo nada prático para o dia a dia. Agora imagine que, durante a dinastia chinesa, por volta do século VI, algumas mulheres da corte pobre começaram a usar bastões de pinho mergulhados em enxofre. Esses palitos, ao entrarem em contato com brasas ou pequenas chamas, reacendiam o fogo rapidamente. Não eram fósforos como conhecemos, mas já davam uma pista. Bastava impregnar madeira com uma substância inflamável para facilitar o acesso ao fogo. Eram chamados de soldados que trazem luz, e por volta do século X eram vendidos em mercados populares. Um início humilde, mas revolucionário para a época. Corta para a Europa do século XVII. Enquanto alquimistas buscavam transformar chumbo em ouro, um homem chamado Hennig Brand acidentalmente isolou o fósforo em 1669. Sim, a mesma substância que dá nome ao palito moderno. Brand estava tentando encontrar a fórmula da riqueza eterna, mas, em vez de ouro, encontrou um elemento químico que brilhava no escuro e queimava facilmente. O fósforo estava oficialmente descoberto, mas ainda era raro e caro. Nos anos seguintes, cientistas como Robert Boyle começaram a testar misturas desse novo elemento com outros materiais. Boyle chegou a desenvolver um método rudimentar de acender fogo riscando papel impregnado de fósforo contra madeira com enxofre. Um avanço incrível, mas ainda restrito a laboratórios, porque o processo era caro e extremamente perigoso. Avançamos para o início do século XIX, em Paris. Em 1805, o químico Jean Chancel apresentou uma invenção que poderia ser considerada o primeiro fósforo moderno. Ele misturou clorato de potássio, enxofre, açúcar e goma em pequenos palitos de madeira. Para acender, era necessário mergulhar o palito em uma ampola de vidro cheia de ácido sulfúrico. O resultado era uma chama instantânea. Na teoria, parecia prático, mas na prática era caro, instável e extremamente arriscado. Imagina andar por aí carregando vidrinhos de ácido só para acender um fogo? Não deu certo. A verdadeira virada aconteceu em 1826, na Inglaterra, graças a um acidente. John Walker, um boticário curioso, estava testando combinações químicas quando um palito impregnado de clorato de potássio e sulfeto de antimônio grudou em sua bancada. Ao tentar raspar o excesso, o palito acendeu sozinho. O acidente revelou algo incrível. Bastava fricção para gerar fogo. Walker percebeu o potencial, produziu vários palitos e começou a vender em pequenas caixas acompanhadas de papel lixa. Nascia o fósforo de fricção. Ele os chamava de Friction Lights. Em abril de 1827, Walker vendeu a primeira caixa. O detalhe curioso? Ele não patenteou a invenção. Resultado: outras pessoas copiaram, melhoraram e lucraram muito mais do que ele. Poucos anos depois, em 1830, na França, Charles Sauria substituiu alguns ingredientes e incluiu fósforo branco. Isso tornou os fósforos mais fáceis de acender,
com menos cheiro ruim. O sucesso foi imediato, mas havia um preço terrível. O fósforo branco era extremamente tóxico. Trabalhadores de fábricas que produziam fósforos começaram a desenvolver uma doença assustadora, conhecida como Phossy-Jaw, necrose na mandíbula causada pela exposição prolongada ao fósforo. As descrições médicas da época são chocantes: dores terríveis, ossos apodrecendo, mandíbulas inteiras sendo destruídas. Mesmo assim, o produto continuou sendo fabricado em massa, porque vendia muito. Nessa época, fósforos eram chamados popularmente de lucifers, os portadores da luz. A situação chegou ao limite em 1888, em Londres. Centenas de mulheres e meninas que trabalhavam na fábrica Bryant May, submetidas a condições desumanas, decidiram parar. Lideradas pela ativista Annie Besant, elas organizaram a famosa Greve das Match Girls. Pela primeira vez, trabalhadoras pobres enfrentavam patrões poderosos, exigindo condições melhores e a proibição do uso do fósforo branco. Esse movimento foi um marco não só na história dos fósforos, mas também na luta pelos direitos trabalhistas. A revolta ganhou apoio popular e pressões políticas, até que vários países começaram a proibir o fósforo branco nas fábricas. Enquanto isso, uma solução mais segura surgia na Suécia. Em 1844, Gustav Erik Pasch desenvolveu um método usando fósforo vermelho, bem menos tóxico. A ideia foi industrializada pelos irmãos Lundström, que criaram os fósforos de segurança. A diferença era simples e genial. O fósforo vermelho ficava na lixa da caixa, não no palito. Isso reduzia drasticamente os riscos de explosão e eliminava os efeitos tóxicos. O modelo sueco rapidamente se espalhou pelo mundo e virou o padrão que usamos até hoje. Chegando ao clímax da nossa história, dá para perceber como um simples palito carregou consigo séculos de experimentos, acidentes, sofrimento e até revoltas sociais. O fósforo deixou de ser um objeto de luxo para virar item essencial. Sem ele, a vida cotidiana teria sido muito mais complicada. Pense só. Quantas vezes você já riscou um fósforo sem nem refletir sobre o quanto essa invenção mudou a humanidade? Esse palitinho foi responsável por transformar a relação do ser humano com o fogo e, pela primeira vez na história, deu a qualquer pessoa o poder de acender uma chama de forma rápida, prática e acessível. E a conclusão é simples: o fósforo não é apenas uma invenção, é um marco civilizatório. Ele mudou a indústria, a medicina, a forma de cozinhar, de iluminar e até de lutar por direitos. É um lembrete de que até os objetos mais simples podem ter uma história grandiosa por trás. Então, da próxima vez que você acender uma vela com um fósforo, lembre-se de toda a trajetória de erros, lutas e descobertas que tornaram possível esse momento banal do dia a dia. E claro, se você curtiu essa viagem pela história de como os fósforos foram inventados, já deixa o like, se inscreve no canal Brilho Curioso e ativa o sininho. Aqui, a gente sempre traz curiosidades reais e impressionantes que mostram como o mundo é cheio de histórias escondidas nos detalhes. E comenta aí, você já imaginava que um simples fósforo tinha um passado tão explosivo?